Sejam bem-vindos para esta última parte do CM, para abrirmos com The Excess on Hold, e já temos o nosso convidado também em estúdio, o Sr. Joel Freitas, que é o presidente e também o proprietário deste local. Vamos falar do Núcleo Museológico da Rota do Cal, para termos uma ideia, porque há um desconhecimento total desta mesma zona e há um desconhecimento também do próprio calcário na Madeira. Desde já, muito obrigada por ter acedido ao nosso convite para vir até aos nossos estúdios. Vamos fazer uma pequena descrição justamente desta zona onde podemos encontrar duas pedreiras de pedra calcária, um forno de cal, imóveis de apoio à produção e um conjunto de fósseis com mais de 5 milhões de anos compõem este museu, portanto, núcleo museológico. Está correto? Vamos tentar, naturalmente, aqui dar-lhe voz para que assim possamos conversar. Portanto, dizia... Muito boa tarde à Rádio Jornal da Madeira. Agradeço em nome da Associação Rota da Cal esta oportunidade que nos dão de divulgar o espaço. Muito boa tarde também aos ouvintes desta rádio. Relativamente ao espaço Núcleo Museológico da Rota da Cal, para já gostava de fazer uma retificação relativamente à sua introdução. Os fósseis que nós temos lá hoje em exposição, e desde o início, têm 7 milhões de anos. À data da abertura do Núcleo Museológico, eles estavam datados com cerca de 5 milhões de anos. 5 milhões? Mas nós fizemos um projeto em 2011 que inclui uma nova datação. Foram recolhidas amostras e enviadas para os Estados Unidos, para a NASA, e os cientistas chegaram à conclusão que essa data deve-se andar à volta dos 7 milhões de anos. Para situarmos exatamente, antes de prosseguirmos, porque vamos situar esta rota que fica ali no sítio dos Lameiros, no concelho de São Vicente. Portanto, é aí que pode ser encontrado este núcleo, e é aí também que vamos saber, obviamente, os trabalhos e os grandes objetivos que estão a ter em torno de todo este estudo. Exatamente, a localização do Núcleo Museológico da Rota da Cal é no sítio dos Lameiros, em São Vicente, mais concretamente no sítio da Achada do Furtado do Barrinho, na freguesia de São Vicente. Portanto, fica, quem conhece o Vale de São Vicente, na descida da encomiada em direção ao mar, do lado direito. É um núcleo que está aberto desde 2008, com esta composição que tem atualmente, porque o projeto já vem desde o ano 2000, portanto, teve início em 2000. Uma vez que em 2005 a rota foi classificada pelo Governo Regional da Madeira como um conjunto de interesse público regional. Exatamente. Em 2005 fizemos uma proposta ao Governo Regional nesse sentido. Foi classificado como, neste momento, ainda o único sítio na Madeira rural com essa classificação, património de interesse público regional, o que nos honra muito, naturalmente. Sem dúvida. E nos dá muitas responsabilidades também para ter que preservar o espaço, não adulterando, digamos assim, e mantendo o mais original possível. É um espaço que podemos naturalmente dar através das palavras, é evidente, não é? E a rádio leva-nos ao imaginário, dar, portanto, ao auditório uma imagem daquilo que pode ser visto lá. Portanto, o espaço, a Rota da Cal em si está dividida em 3 temas básicos, digamos. A parte das pedreiras está já praticamente integrada no Parque Natural da Madeira. Portanto, fica, digamos que na fronteira entre o que são terrenos agrícolas e Parque Natural da Madeira. Portanto, nesse espaço, além das pedreiras, as pessoas podem visualizar muitas das árvores da floresta Laurisilva. Portanto, estamos ali já mesmo na entrada da floresta Laurisilva. Temos, depois, durante o percurso, muito património rural madeirense, portanto, como os palheiros, os puios, que eram utilizados na agricultura, e o fio, por exemplo, de carga, que transportavam a lenha do topo das montanhas cá para baixo, para a base. Percorrendo essa vereda antiga, que era o chamado Caminho da Serra, depois terminamos no Forno da Cal, que integra também a Casa da Cal, onde está propriamente o núcleo museológico. Mas esse percurso também era usado para transporte das pedras? Sim, era o percurso que era feito pelos antigos trabalhadores das pedreiras para transportar a pedra desde a pedreira até ao forno. São cerca de 800 metros de 800 metros. Percurso. Preservamos a vereda no estado natural dela, com os degraus em pedra e terra batida.
Portanto, está original, digamos, só colocamos uma pequena guarda para, salvar, dar mais segurança aos visitantes. Portanto, os visitantes, que têm sido alguns que obviamente têm acedido a este local, já, portanto, estão a comemorar 9 anos, não é? Sim, neste 2016. 9 anos tivemos cerca de 15 mil visitantes. 15 mil visitantes. Nós temos residentes, estrangeiros, como sim, é que... alguns estrangeiros, mas a grande maioria residentes. O nosso enfoque tem sido mais numa parte didática e cultural. Exato. Porque temos uma parceria com a Secretaria Regional da Educação, que nos disponibilizou um professor da área de História, que no fundo dinamiza essa parte cultural e didática do núcleo museológico. Tem levado muitas escolas, desde do mais grau de ensino, da antiga escola primária até a universidade. São alunos que fazem a visita, fazem as perguntas, alguns vão fazer trabalhos específicos sobre o calcário na Madeira, mas alunos mais já da universidade. Na universidade, exatamente. E outros mesmo do secundário, que também da área de geologia, de ciências, que têm também a fazer alguns trabalhos sobre aquele núcleo. É porque estamos a falar de um sítio único na ilha. Exatamente, porque falávamos ainda há pouco em off, quando cá chegou, e a perplexidade, ao fim e ao cabo, de muitos madeirenses não saberem sequer que há calcário na Madeira. Associam ao calcário ao Porto Santo, por exemplo, mas nunca a Madeira. Portanto, alguns diziam mesmo que com o vulcão pensava que estavam completamente extintos. Só que esta é uma particularidade muito, muito desta zona. Exatamente. E só. Essa é a ideia generalizada das pessoas, mesmo as que nos visitam. Temos também muitas visitas de centros de dia e grupos com a idade mais avançada e que fazem exatamente essa observação. Só que é ali o único sítio na ilha onde podemos observar o calcário. A grande maioria da cal consumida na Madeira, nos edifícios, nomeadamente aqui no Funchal, Sé Catedral, todos os edifícios que existem nessa época da áurea da cal, portanto, na altura em que a cal era o ligante principal nas argamassas da construção civil, vinha do Porto Santo, ou do Reino, ou do continente. Bom. Nunca houve uma produção, portanto, em termos... Houve ainda uma produção bastante elevada, porque existiram em simultâneo a funcionar 3 fornos de cal, portanto ainda existia alguma produção. Bom. Só que não era suficiente para o mercado, para as obras, porque a cal não era utilizada só na construção civil. Claro. Nós temos uma compilação de 120 muitas utilizações da cal, desde a agricultura, as pinturas, ou por exemplo, tem várias utilizações, sem dúvida alguma. Na conservação de ovos, por exemplo. Exato. No amadurecimento da banana. Tem muitas... Na agricultura sim, mas na conservação de ovos como? Já agora, por curiosidade. Utilizava-se, como metiam-se os ovos na cal para conservar, pelo menos foi aquilo que as pessoas nos transmitiram. São registros orais, muitos deles que o professor Diniz tem andado a fazer. Vocês vão compilando naturalmente todos esses estudos, todas essas histórias ao fim e ao cabo, para darem mais riqueza também a este núcleo. Temos isso tudo registado, e o nosso grande objetivo, o próximo grande objetivo, seria fazer uma pequena publicação com essas histórias e com uma pequena história da relação da cal de São Vicente com a do Porto Santo e a utilização da cal na Madeira. Então queremos ver se talvez este ano ou no próximo ano fazemos essa publicação. Portanto, essa relação era basicamente comercial. Exatamente. Comercial e as utilizações para as quais elas naturalmente serviam. Há pouco falava que para terem a certeza dos fósseis tiveram que mandar para os Estados Unidos. Sim. Foi um grupo de professores da Universidade da Madeira em conjugação com a Faculdade de Ciências de Lisboa. É um grupo que era constituído pelo Dr. António Brum, Paulo Fonseca, Dra. Susana Prada, são vários especialistas na área que estavam a fazer o trabalho da Carta Geológica da Madeira e na altura disponibilizaram-se para fazer em colaboração com a Associação Rota da Cal, fazer uma nova datação dos fósseis. Ficou surpreso?
Sim, eu não é a minha área, não, portanto sou um leigo na matéria, que tenho aprendido sobre geologia e sobre o calcário fui só depois de abrir o núcleo. Mas de certo modo, porque estava convencido que eram dados os 5 milhões de anos, que era ponto assente. Que era o ponto assente, exato. Não havia mais que discutir a questão, mas segundo os especialistas, portanto, as técnicas de datação evoluem e continuam a evoluir e, portanto, com novas técnicas de datação que não sei explicar muito bem quais são, como disse, sou um leigo nessa área, conseguiram chegar a essa conclusão. Portanto, há um grupo de pessoas que está a trabalhar naturalmente para conservar este mesmo núcleo, como é óbvio, não é? E ao fazer estes 9 anos também está aberto novamente ao público e há grandes iniciativas nesse propósito para dar a conhecer uma parte da história da Madeira que é um tanto ou quanto desconhecida. Sim. Nós no aniversário temos visitas guiadas gratuitas, portanto as pessoas que estiverem interessadas durante a semana do aniversário, durante o mês durante o mês de março. Portanto este mês. Este mês, podem entrar em contato connosco através do e-mail rotadacal@gmail.com. Não tem página no Facebook? Tem página no Facebook também. E marcar a visita guiada. Se quiserem fazer a visita individual sem ser guiada, qualquer um dia, das 10 de terça a sábado, está fechado ao domingo e à segunda, das 10 às 5 da tarde está aberto e, portanto, podem fazer a visita individualmente sem guia. Se quiserem acompanhar a companhia do professor ou a minha para mais alguma explicação ou contar mais uma história sobre porque existem imensas histórias à volta daquele espaço. Conta-nos lá uma história curiosa que esteja ligada ao espaço. Olha, por exemplo, há uma que costumo contar muito aos visitantes quando faço a visita guiada, que tem, com todo o respeito pela senhora, que não cheguei a conhecer, mas mal me lembro da senhora, mas que contou, que as pessoas contam, e o filho colaborou connosco no vídeo e colaborou muito na execução do que é hoje o núcleo geológico da Rota da Cal. Conta e com alguma piada. Foi quando a mãe estava grávida dele. Houve obras de remodelação na Igreja do Rosário, que fica uns 4 km ou mais do forno onde está o núcleo geológico da Rota da Cal. E acontecia à época que as senhoras normalmente dedicavam-se mais ao transporte da cal para as obras ou para os postos de venda, e os homens trabalhavam no forno, ou na pedreira, ou na lenha, portanto faziam cada um tinha o seu tipo de trabalho. E as senhoras nessa época quase que era um escândalo cortar o cabelo. Usavam o cabelo comprido, faziam uma trança e faziam aquilo que se chamava um cocó no topo da cabeça. Exatamente. E a mãe deste rapaz não, que ele já tem 70 e alguns, dedicou-se ao transporte da cal para essa obra da Igreja do Rosário, e levava a cal à cabeça numas sacas de serapilheira, umas sacas que são ligeiramente porosas, e a cal é um pó muito fino. Exato. Ao transportar, ao fazer esse percurso, o pó passava através da saca e foi se integrando no cabelo. Com a transpiração, e como à época também não era habitual se tomar banho todos os dias, criou o chamado um casco, que foi preciso rapar o cabelo rente para tirar o casco. E foi um escândalo o que aconteceu. Imagina. Que a senhora teve que ficar em casa quase até que o cabelo crescesse novamente. Portanto, esta é uma das das muitas histórias. Portanto, depreende-se que para o transporte da cal também as mulheres colaboravam naturalmente e faziam esse mesmo transporte, tal como os homens. Exatamente. É interessante porque as mulheres eram mais só no transporte do produto final. Portanto, só durante a cozedura, portanto, a extração da pedra, transporte da pedra até ao forno, transporte da lenha. Que eram pedras enormes, ao fim e ao cabo, pelo aquilo que eu pude visionar. Eu tive a curiosidade de, por acaso, ir ver os vídeos de como é que era a Rota da Cal e vi realmente que eram pedras enormes, aquele que era feito no trajeto, não é? E depois de chegada ao forno, se tinham de as partir em tamanhos mais pequenos para cozer. Para depois cozer. E era depois nesse processo final do transporte que as mulheres entravam, não é? Sim. Portanto, no transporte só depois da cal.
cal, porque ainda é um bocado complicado de chegar desde o calcário até à cal, porque havia procedesse dois tipos de cal, essencialmente, que era a cal hidráulica, portanto a cal em pó, e a cal virgem. A cal virgem eram pedras cozidas no fundo, que não era adicionada a água no forno, eram guardadas num tanque metálico. Para que com finalidade? E ficavam aí guardadas hermeticamente. Essa cal virgem era utilizada essencialmente na pintura e na cal da bordaleza. Portanto, era mais utilizada nesse fim. Portanto, só depois e penso que as pessoas, pelo menos da minha geração e talvez um pouco mais novas, lembram-se perfeitamente de se pintar as casas a cal. Exato. Se pegava à loja de ferragens, comprar a cal e o sebo de vaca, metia num balde de metal, que tinha que ser porque fosse de plástico, ele derretia. E a cal esfervecia, portanto, fervia no fundo. E, portanto, era só nessa altura que era adicionada a água. Aí atingiu uma temperatura de cerca de 300 graus. Portanto, era bastante. Muito cuidado. Muito cuidado, e de que maneira? Portanto, estamos a falar de cal, portanto, em fornos, mas não é só em São Vicente que há estes mesmos fornos para a cozedura da cal. Não. Há espalhados também Câmara de Lobos, Calheta, não é? Calheta, aqui no Funchal existiram muitos, vários. Mas esses fornos, atenção, funcionavam todos com pedra que vinha do Porto Santo. E se reparar, esses fornos estão todos junto à costa. Pois. Descarregavam do barco, o forno estava logo ali à mão, para não havia necessidade de transportar a pedra para muito longe. A Câmara de Lobos está mesmo ali na trincheira, junto à Baía, o da Calheta idem. Portanto, eram fornos que funcionavam com pedra que vinha do Porto Santo. Os barcos que levavam por vezes mantimentos ou lenha mesmo para o Porto Santo, para cozer nos fornos, que existiam muitos no Porto Santo, aí sim, de regresso consta que traziam a pedra para ser cozida cá. Portanto, ver calcário na Madeira, portanto, e há calcário na Madeira, ao contrário do que muita gente pensa, como é óbvio, é mesmo em São Vicente. As pessoas que vão visitar este núcleo, o que é que eles vão encontrar exatamente em concreto? Portanto, as pessoas começam por encontrar a parte das pedreiras, que nós recuperamos, entre aspas, limpamos, no fundo, os matos que tinham caído, a terra. Temos duas, apesar de uma delas já ter voltado a cair, uma de recuada e estar já um bocado obstruída, mas tem uma que está bem visível. Vêem a pedreira onde era extraída a pedra, vêem os furos que eram feitos manualmente para colocar a pólvora, para depois desagregar as pedras, no fundo, para transportar para o forno. Podem ver logo os fossas que estão, também lá estão, naturalmente. Estão no terreno, não foram mexidos ainda, no estado natural, digamos. E com 7 milhões de anos. 5 milhões de anos, atenção. Depois fazem o tal percurso pela vareda de que falamos há bocado. E temos um chão também que é em calcário, não é? Portanto, com pedra calcária. Sim, temos depois uma amostra dos tipos de calçada, mas isso já no núcleo do forno. Seguindo o percurso no fundo, a meio do percurso tem nós chamamos um mirador e uma zona de descanso, portanto, para aquelas pessoas que estiverem um bocado mais cansadas, tem uma vista panorâmica sobre o Vale de São Vicente espetacular, onde podem observar aí a beira do fio. Portanto, fizemos uma réplica daquilo que era o fio de carga. Tem a parte da beira, que era a parte que estava no topo da montanha. Portanto, podem ter aí a percepção do que é, como se colocava a carga no fio, como era aquela zona ali envolvente à beira do fio. Continuando na vareda, depois termina no núcleo museológico propriamente dito, que tem a parte do forno, tem a parte onde era depositada a pedra e a lenha, e depois termina com um vídeo de cerca de 13 minutos que reflete todo este historial, ao fim e ao cabo, não é? Um multimédia que temos isso reproduzido em vídeo. Que está exposto desde 2011. 2011. Sim. Portanto, e há um reforço naturalmente para este ano. Já disse que tem um objetivo de fazer uma publicação em relação a estas histórias todas. É isso. Se houver verba, vamos tentar fazer essa publicação. Portanto, isto tirando este mês de março, em que as visitas são gratuitas, disse sim. Há pouco, normalmente são pagas, naturalmente, é com esta verba também que vão mantendo o núcleo. Sim, nós normalmente temos tido muitas visitas marcadas, e nessas visitas nós pedimos um donativo. Pois. Não temos um
preço fixo. De entrada, As pessoas têm lá uma espécie de um milheiro e as pessoas dão donativo aquilo que for da sua vontade. O que temos às vezes é com agências de viagem, aí já é a parte comercial, aí descobramos alguma verba, uma coisa simbólica para manter o espaço, não é? Naturalmente, e pagar a luz. Claro. A água não pagamos, mas pelo menos a luz. E a pessoa que há despesas naturalmente que têm que obviamente serem mantidas e há pessoal a trabalhar. Sim, há um número de gente que está ligada naturalmente ao núcleo. Sim, temos uma pessoa que está o tempo inteiro, com a colaboração também de um Instituto de Emprego, porque se fosse a pagar um ordenado era complicado. Era complicado. Portanto, é um sítio que ao fim e ao cabo carece, se calhar dava jeito uma ajudinha, não é? Um subsídiozinho para manter aquilo em bom funcionamento, porque lá temos a história da Madeira, uma parte da história da Madeira está ali. Sim, sem dúvida. Eu não sei se subsídio, eu penso que o que nos faz, e por acaso temos a direção AD até falar sobre esse assunto, o que tem faltado é a parte comercial. Nós temos vocacionado, temos dado mais importância à parte cultural e didática, e a parte comercial promover o espaço, falta-vos promover este espaço, a parte não temos tido tanta atenção para isso. E se calhar se dinamizarem mais nesse aspecto conseguem ter mais visitantes também, e aí ajuda mais, tá? Ajudava mais, mas é a tal história, é um pouco a pescada de rabo na boca. Pois. Nós para isso precisamos ter mais uma pessoa que nós, a direção, que vá dinamizando totalmente esse aspecto. A camisola. Claro. Temos os nossos afazeres, não é? Portanto, implicava ter uma pessoa que andasse por fora, no fundo fazer um comercial a fazer a divulgação do espaço. Isso não é fácil, vamos tentar a ver se conseguimos isso. Às vezes tem que se investir, que é para depois para depois escolher, não é? E às vezes vale a pena realmente o investimento, que é para depois escolher isso, não é? Isso que estamos a analisar agora, ver se vale a pena semear mais alguma coisa, porque já foi semeado muito, para não deixar o espaço voltar ao que já foi, um monte de silvas e mato. Porque tem lá realmente riquezas e tem lá história, não é? Como dizíamos há pouco, os fósseis, tudo isso acarreta um grande documento, ao fim e ao cabo. Exato, e toda a história envolvente. Eu lembro-me sempre, e foi uma das razões que levou a criar a Rota da Cala, era quando falava com pessoas de uma geração mais velha do caminho, as pessoas dali da zona tinham um carinho especial por aquele sítio, porque isto vendo, não podemos falar, aquilo que eu vou dizer não pode ser visto à luz do que é hoje a realidade. Exato, temos que recuar ao início do século XX. Exato. Aquele espaço do sítio da Achada do Furtado do Barrinho, não só a atual Rota da Cal, mas falando das 3 pedreiras e os 3 fornos de cal, envolveu, para estar os 3 a funcionar em simultâneo, cerca de 150 pessoas. Portanto, eram 150 postos de trabalho. Exato. Numa zona rural, onde não havia outro tipo de emprego a não ser os da Câmara Municipal. Portanto, era de facto uma entidade empregadora bastante forte. Haviam três proprietários e cada um deles era à volta de 50 pessoas, 40, 50 pessoas, incluindo os que iam cortar a lenha, os que transportavam a lenha, os que extraíam a pedra, os que transportavam a pedra, trabalhavam no forno, por aí adiante. Ao ponto de os fornos não trabalhavam no inverno, os invernos eram mais rigorosos do que isso, é uma realidade. Era uma altura que estava parada, então? Era uma altura em que normalmente dezembro, janeiro, fevereiro os fornos não funcionavam. Quando se prevê a reabertura em março, virem pessoas de sítios mais distantes às 3, 4, 5 da manhã para a casa dos proprietários, à espera que eles se levantassem para pedir um dia de trabalho. Bom. Portanto, e as pessoas mais antigas têm isto... Têm isto na memória e contam essas histórias naturalmente. Atribuem ao sítio quase que um local que lhes matava a fome, exatamente. Ter um dia de trabalho remunerado à época era um luxo. Exato. Numa zona rural era um luxo. As pessoas hoje em dia fala-se de desemprego na altura e se pedir para trabalhar. São as grandes diferenças que marcam as décadas naturalmente. Era uma atividade contínua,
Mas, por exemplo, no caso da agricultura isso também acontecia, que os proprietários, as pessoas iam pedir para trabalhar, para poder chegar ao fim do dia e receber algo. Muito bem, Sr. Joel Freitas, nós temos então estes 9 anos e parabéns naturalmente por manter este núcleo museológico, a Rota da Cal, que é extremamente importante naturalmente para toda a história, e 15 mil visitantes que naturalmente que quererão receber muitos mais daqui para a frente, divulgar ainda mais este espaço, fazer com que ele chegue a maior parte dos madeirenses também, não é? Não só os estudantes, mas a outros grupos, obviamente. Portanto, temos visitas neste mês que são entre as 10 e as 17, é isso? Exatamente. Portanto, são as visitas guiadas que podem ser efetuadas, isto de segunda a sexta, aos fins de semana. De terça a sábado. De terça a sábado. Só com uma ressalva, que a visita das 17 é um bocado, a visita demora cerca de uma hora e meia, portanto quem quiser ir deverá marcar a visita às 4. Às 4, exatamente. Porque depois também a pessoa tem... Nós estamos a falar num percurso de quantos quilómetros? É 1 quilómetro, mais ou menos, mas claro, isto depende dos visitantes. Exatamente. E a curiosidade também, as perguntas que as pessoas vão colocando, não é? Já tive visitas de quase 5 horas, 4 horas e meia. Bom. Portanto, as pessoas vão fazendo perguntas e porque desperta naturalmente a atenção das pessoas e há muita coisa para conhecer. Pessoas que tenham alguma formação na área da arquitetura, da geologia, da ciência, por aí da botânica também, porque nós temos muitas plantas ali da Laurisilva. E aí desperta bastante a atenção. Muita curiosidade. Portanto, o que é que tem para dizer, só para fecharmos aqui a nossa conversa, ao nosso auditório que está curioso por ir ver naturalmente este espaço que calculo? Eu vi as imagens, pude visionar e gostei imenso daquilo que vi, e agora basta ir lá mesmo ao local, que as coisas são completamente diferentes, não é? Uma coisa é vermos uma imagem na televisão, outra coisa é estar lá no local, é ver os fósseis, é ver as pedreiras, é ver os fornos, é estar em contacto com aquela realidade. Exatamente, espero que tenha despertado a curiosidade dos ouvintes para uma visita à Rota da Cal. É porque é diferente ver, como acabou de dizer, ver na televisão ou ouvir aquilo que eu acabei aqui de dizer, do que ir lá ao local e sentir a dificuldade que as pessoas tenham em executar as tarefas para conseguir, no fundo, um pó de cal. É verdade. Porque é o feedback que nós temos dos visitantes. O vídeo, graças à equipa que eu produzi, a equipa do Eduardo Costa, que eu produzi, e as pessoas que colaboraram portanto, os figurantes, no fundo, não são atores, no vídeo as pessoas, os que nos visitam e viam o vídeo, dizem que está bom e que realmente era muito difícil, um trabalho muito pesado e muito completamente, eram pedras enormes que os homens carregavam por ali abaixo, e era complicado. Aliás, já agora deixe-me fazer-lhe uma questão, é que este vídeo ou um excerto desse vídeo pode ser visto na vossa página no Facebook. Exatamente. Assim desperta ainda mais a atenção das pessoas. Exatamente, nós temos um trailer, não pusemos o vídeo todo. Claro. No nosso Facebook, as pessoas que tiverem a oportunidade vão lá ver e de certeza que ao verem o trailer vão querer ver o resto do vídeo. Exatamente. E para isso é só marcarem uma visita guiada, se for isso a intenção, e se quiserem ir individualmente também poderão fazê-lo. Há até a parte do percurso das pedreiras e da vereda está aberto todos os dias, não tem qualquer obstáculo, é só pessoas entrarem. A parte do museu e do vídeo, claro, está fechado. Portanto, isto obedece naturalmente um horário. Exato, como é óbvio, horário que já referimos. Foi um prazer tê-lo aqui. Muitos parabéns por este espaço, naturalmente. Parabéns por mais um aniversário e esperamos que, quem sabe, o próximo ano não diga, olha, tivemos 30 mil visitantes, não é? E dobrar os visitantes era fantástico, não é? Era fantástico. Se aumentarmos já é bom. Já é bom. Muito obrigada, então, felicidades para a Rota da Cal. Obrigado.